Então eu queria desde já que vocês abrissem comigo lá no livro de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses capítulo 1. Da da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Gostaria de orar mais uma vez com vocês. Eis aqui a tua palavra, Senhor, eis aqui o teu servo. Bem sabes a dureza do nosso coração, bem sabes, Deus, aquilo que o Senhor também já tem feito em nós e através de nós. E o nosso desejo, Deus, é de olhar para a tua palavra hoje, aprender com ela, Senhor, e sermos edificados pela tua verdade, sermos desafiados, sermos consolados acerca daquilo que o Senhor já fez conosco também. Então quero te agradecer pelo teu privilégio que o Senhor me concede, Deus, mesmo eu não sendo digno de trazer a tua mensagem ao teu povo, que o Senhor possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, porque sabemos, Deus, que se não for o agir e o operar do Senhor, nada vale. Realmente a mensagem ela voltará vazia, mas se o Senhor agir, se o Senhor quebrantar os nossos corações, então aí sim veremos frutos. Então faz isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, então esse texto ele fala basicamente, né? A gente percebe aqui em mais essa carta do apóstolo Paulo, onde ele escreve a respeito dos frutos visíveis decorrentes de sua pregação quando ele esteve na cidade de Tessalônica, enquanto ele esteve lá. Então esse texto basicamente Paulo está falando a respeito daquilo que ele se lembra e a respeito daquilo que ele foi informado que era o procedimento e como era o estilo de vida entre os tessalonicenses, né? Entre aquela igreja que ele plantou na cidade de Tessalônica. Bom, então a partir disso, né, eu gostaria de olhar para esse texto com vocês e extrair algumas das marcas dessa igreja e verificar, comparando-a com as nossas próprias vidas como igreja. Porque sabemos que o apóstolo Paulo ele escreveu aos tessalonicenses naquela época, mas da mesma forma sabemos também que essas características, as marcas dessa igreja, elas devem estar presentes na igreja dos nossos dias também. Então eu gostaria de, a partir desses frutos visíveis que o apóstolo Paulo viu nessa igreja em Tessalônica, extrair pelo menos 9 marcas visíveis de uma igreja verdadeira e saudável. Então essa é a nossa mensagem de hoje. A gente vai aprender, vai ver nessa igreja 9 marcas visíveis. Preste atenção, não são invisíveis, são marcas visíveis de uma igreja verdadeira e saudável. Então, apenas explicando um pouco o contexto, né, da passagem, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta em aproximadamente no ano de 51 depois de Cristo, certo? Então ele escreveu essa carta durante a sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele percorreu a cidade de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, de Corinto e a outra eu esqueci.
mas foram 5 cidades aproximadamente que ele percorreu, tá? Então, nessa cidade de Tessalônica, ele pregou o evangelho. Então, ali no texto de Atos 17, que a gente vai dar uma olhadinha depois, muitas pessoas elas se uniram a Paulo e Silas, que era o seu companheiro nesse tempo, e infelizmente ele teve que sair fugido da cidade, porque os judeus, movidos de inveja na época, eles levantaram a perseguição contra Paulo e seus companheiros, e então eles tiveram que fugir. Então Paulo ele foge, e quando ele está lá em Corinto, na cidade de Corinto, que ele se encontra com Timóteo, ele, junto com Silas, eles escrevem essa carta aos Tessalonicenses. Então é interessante porque essa carta ele escreveu também com base no relatório que o jovem Timóteo trouxe a ele, né? Então Paulo ele saiu lá daquela igreja debaixo de intensa perseguição. Então ele ficou preocupado com a situação da igreja, como a igreja iria ficar após a sua saída. Então ele disse, inclusive lá no capítulo 3 dessa mesma carta, ele vai dizer, não podendo mais suportar o cuidado por vós, então parecendo-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo. E então foi quando Timóteo foi para o meio dos Tessalonicenses, voltou e trouxe um relatório a respeito da situação da igreja em Tessalônica. E é interessante porque, ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo e seus companheiros eles foram confortados, consolados acerca da situação da igreja, nesse relatório, né, eles também identificaram alguns problemas que precisavam ser tratados, né, que ele trata no decorrer dos 5 capítulos dessa carta. Mas como não é o nosso objetivo hoje, né, eu não queria falar sobre os outros temas, eu queria falar apenas sobre esse capítulo 1, para que a gente possa absorver o máximo possível dele. Então ele escreve essa carta da cidade de Corinto aos Tessalonicenses, depois de ter fugido daquela cidade por causa da perseguição que ele sofreu. Para variar, né? Paulo ele sofreu perseguição em toda a cidade onde ele chegava, botava o pé, o povo ia atrás dele, queria apedrejar, matar, enfim. Então, eu queria ver com vocês, né, no decorrer da nossa mensagem, essas 9 marcas, e eu queria apenas citá-las com vocês, para que a gente possa, no decorrer, já ter conhecimento a respeito delas, no decorrer da mensagem. A primeira delas, né? Primeiramente, eu queria explicar apenas esse versículo 1, antes de passar para essas 9 marcas visíveis, tá? Então, no versículo 1, a gente percebe aí na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele se identifica como o remetente dessa carta. Ele é aquele quem está escrevendo a carta, mas ele acrescenta também mais 2 homens, que ele chama de Silvano e Timóteo. Timóteo eu já tinha falado, e Silvano é o nome grego para Silas, né? Então, esse Silvano é o mesmo Silas que a gente vê lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, são 2 companheiros de Paulo que estão com ele, né? Que foram com ele até a cidade de Tessalônica para poder pregar o evangelho, certo? Então, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta com a influência também desses 2 companheiros de viagem, né? Não se sabe ao certo qual foi o nível de participação de Silas e Timóteo na escrita dessa carta, mas a gente sabe que o apóstolo Paulo ele escreveu e incluiu o nome desses 2 homens por questão de consideração grande também que ele tinha por eles, né? Porque o apóstolo Paulo ele não trabalhou sozinho, né? O apóstolo Paulo ele trabalhou com uma equipe. E a gente percebe no decorrer de todas as suas cartas, né, o valor que ele dava às pessoas que trabalhavam junto com ele, aos seus colaboradores, né? Então Paulo ele escreve, ele coloca o seu nome como sendo o autor da carta, e inclui Silvano e Timóteo, porque eram 2 pessoas, 2 homens que realmente participaram ativamente do trabalho de Deus que eles fizeram na cidade de Tessalônica. Então, esse versículo 1, a gente vai ver agora a primeira marca invisível. Na verdade, a gente vai ver o que, a partir disso, vai decorrer todas as outras 9 marcas visíveis de uma verdadeira igreja saudável. E qual é essa característica que a gente vê nesse versículo 1? Paulo ele vai se identificar com Silvano e Timóteo e vai dizer: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, apesar do apóstolo Paulo ele ter precisado sair daquela cidade, ele plantou uma igreja naquela cidade. E mesmo com a sua ausência e de seus colaboradores,
mesmo sob intensa perseguição que aquela igreja sofria, o apóstolo Paulo sabia que aquela igreja estava em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que a igreja de dos Tessalonicenses e a igreja dos nossos dias hoje também, ela possui um relacionamento vivo com o Deus triuno, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que existe em três pessoas. Então, essa igreja, apesar da ausência de Paulo, que precisou fugir, e não temos relatos sobre retorno dele a essa cidade, a não ser pelo envio de Timóteo, essa igreja ela continuou tendo um relacionamento vivo com Deus triuno, né? Então, ele faz essa saudação comum a todas as igrejas, e a sua ausência e a ausência dos seus colaboradores não matou aquela igreja, né? Ela continuou viva. Então, eu entendo aqui que a vida de uma igreja, o relacionamento de uma igreja, né? A saúde de uma igreja, ela depende exclusivamente de Deus, primariamente de Deus, né? Então, é do relacionamento que essa igreja, que essas pessoas têm com Deus, apesar de que o pastor, né, o missionário, como era o caso de Paulo aqui, também tem um papel fundamental na saúde da igreja, mas em última instância a vida da igreja não depende dele, né? A vida da igreja ela depende de Deus, porque esses irmãos, mesmo órfãos de pastor, mesmo sob intensa perseguição, eles ainda assim estavam em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E essa saudação, Paulo ele fala em todas as cartas que ele se dirige às igrejas, né? Ele sempre reconhece que aquelas pessoas, apesar dos problemas que elas tinham, apesar das dificuldades, e eram problemas feios, e eram problemas graves em muitas igrejas, mas ainda assim esses irmãos estavam em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, a vida da igreja, né, ela depende exclusivamente de Deus. A igreja vive em Deus, a igreja ela se move na pessoa de Deus, né? Então é interessante porque a gente pode fazer uma relação com o movimento dos desigrejados, porque muitos dos desigrejados eles alegam que se decepcionaram com a igreja, com a liderança da igreja, com o afastamento da igreja das verdades de Deus. E essas pessoas, por decisão pessoal, acabam se afastando e não querem mais participar de nenhuma igreja, porque a igreja ela não serve, a igreja ela errou, a liderança errou, enfim. E a gente percebe aqui que essa não é uma realidade na igreja dos Tessalonicenses e em todas as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, né? Apesar dos problemas que aconteciam nela, apesar da ausência de Paulo e de seus companheiros, essas igrejas elas continuavam vivas, elas continuaram vivas. Então, os problemas que ocorrem na igreja, elas não são desculpas. Os problemas que ocorrem na igreja, com a liderança da igreja, não são desculpas para que você se afaste de Deus. O seu relacionamento é com Deus. A gente tem aqui algumas pessoas que vieram de outras igrejas, né, que ou por opção pessoal, ou então por algum problema que ocorreu na igreja. Nós temos pessoas que vieram de outras igrejas. Por quê? Porque o interesse dessas pessoas não é no pastor ou nas pessoas, mas é em Deus. E se você realmente é um crente de verdade, o pastor ele pode errar com você, ou algum irmão da igreja pode errar com você, mas você vai permanecer buscando uma igreja saudável para poder congregar nela, né? Porque o seu relacionamento é com Deus, apesar dos muitos problemas que muitas vezes existem na igreja. Então, a primeira pergunta da qual a gente vai responder através das outras marcas visíveis. Você possui um relacionamento vivo com Deus triuno? Você possui um relacionamento vivo com Jesus Cristo, com o Pai? O Espírito Santo habita em sua vida, né? Então, a gente vai ver agora algumas das marcas visíveis nessa igreja que vão evidenciar se realmente nós temos um relacionamento com Deus ou não. Então vamos para o versículo 2. Primeiramente eu gostaria apenas de mencionar as 9 marcas visíveis. Que primeiramente a gente vai ver que uma pessoa que possui um relacionamento vivo com Deus, ela vai apresentar na sua vida a operosidade da sua fé, certo? Então essa pessoa ela vai apresentar trabalho que resulta de sua fé.
Então a sua fé ela vai manifestar obras. A segunda característica é a abnegação do amor. Então essa pessoa ela vai mostrar a abnegação em seu amor para com Deus e para com o próximo. A terceira característica é firmeza da esperança. Firmeza da esperança em quem? No Senhor Jesus Cristo. A quarta marca é a convicção de salvação. Uma pessoa que possui um relacionamento vivo com Deus, ela tem convicção de sua salvação. Ela não tem medo daquilo que há de vir após a morte. Ela possui a sua convicção, dada por Deus. A quinta característica é uma pregação cristocêntrica no poder do Espírito Santo. Então, uma igreja que ela tem um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento sério, ela possui uma pregação, quer seja do pastor, quer seja dos membros, cristocêntrica e centrada cristocêntrica e no poder do Espírito Santo. A sexta marca é a perseverança desses membros dessa igreja, a perseverança dos santos na tribulação. Então as pessoas que realmente pertencem a Jesus Cristo, elas vão perseverar mesmo em meio às mais duras perseguições, mesmo em meio às mais duras tentações. A sétima característica, a sétima marca é a evangelização e o testemunho de Cristo. Então uma pessoa que realmente tem um relacionamento vivo com Deus, ela vai evangelizar a outros e ela vai testemunhar da pessoa de Jesus Cristo para outros. A oitava marca é que essa pessoa, essa igreja, ela vai ser também um referencial para outras igrejas. Não vai ser apenas um referencial para os não crentes, mas outras pessoas que também são crentes vão olhar para essa igreja e vão dizer: caramba, essa igreja realmente é de Deus. E a nona marca é santificação e serviço a Deus. Então a gente percebe que são várias marcas que são 9 marcas visíveis que apresentam uma igreja que é verdadeira, e não apenas verdadeira, como também saudável, né? Porque temos igrejas verdadeiras, mas que infelizmente estão doentes, né? Mas eu espero que a gente faça um autodiagnóstico hoje, individualmente e como igreja, e perceba se realmente nós temos sido uma igreja saudável, ou se nós estamos doentes, ou se nós não somos nem igreja, ou se você não é nem igreja. Então, no versículo 2, né, a gente percebe também uma ação de graças comum, que é falada pelo apóstolo Paulo em todas as suas epístolas, exceto aos Gálatas, né? Os Gálatas, eles deram muito trabalho, e o apóstolo Paulo, ele não inicia sua carta com ações de graças, mas a todas as outras igrejas, o apóstolo Paulo, ele sempre agradece a Deus, eles sempre acreditam a Deus, eles sempre dão glória a Deus pelos frutos do trabalho que ele e seus colaboradores tiveram nas cidades onde eles trabalharam, né? Então essa ação de graças, ela é bem comum em todas as epístolas do apóstolo, né? Então ele vai falar no versículo 2 que eles mencionam os tessalonicenses em suas orações, ou seja, apesar da ausência dele e de seus companheiros, os tessalonicenses, eles não ficaram órfãos, né? O apóstolo Paulo e seus companheiros, eles continuaram a orar por essa igreja, eles continuaram a interceder por eles, eles continuaram a agradecer por eles, né? Então uma pergunta que eu poderia fazer é: nós oramos por outros ministérios, por outros tipos de trabalho nos quais nós não estamos envolvidos? Ou nós só oramos pelos ministérios a qual nós estamos envolvidos, né? O apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja com seus colaboradores e ele teve que sair, mas nem por isso ele deixou de orar por esses irmãos e irmãs. Então, nós oramos por outros departamentos da igreja, nós oramos por outras pessoas com quem nós não temos muito contato, ou somente por aquilo que nós estamos fazendo no momento, né? Nós oramos pelo nosso pastor, nós oramos pela nossa liderança, nós oramos pelos nossos irmãos, né? Então, o apóstolo Paulo e seus companheiros, apesar de estarem distantes, eles não deixaram de orar pelos tessalonicenses, né? E eles oraram não apenas por ele, como por todas as igrejas pelas quais eles plantaram. Eles continuaram presentes em oração, continuaram presentes escrevendo cartas a essas igrejas, para que elas fossem orientadas sobre como se deve viver para Deus e sobre quem é o próprio Deus.
Então, no versículo 3, a gente percebe que ele começa a descrever alguns dos motivos pelos quais ele é grato, né? A gente viu aí que ele dá graças a Deus por todos os benefícios, por tudo que ele fez na vida dos Tessalonicenses, e a gente começa a ver aí alguns motivos pelos quais eles são gratos a Deus. E aí a gente vai ver a primeira marca visível de que você e eu temos um relacionamento vivo com Deus, com o único Deus vivo e verdadeiro, que é a operosidade da fé, né? Paulo vai dizer aí: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então, a gente percebe que a fé dos Tessalonicenses, ela não ficou só no plano das ideias. A fé dos Tessalonicenses, ela não ficou só no plano da confissão: eu creio em Jesus. A fé dos Tessalonicenses, ela não foi apenas de boca, mas ela pôde ser vista em ação na vida deles, né? Então, essa é uma primeira marca visível de que de que você é igreja verdadeiramente, né? Que a sua fé, ela não é só de boca, mas que a sua fé, ela produz frutos, que a sua fé, ela faz com que você trabalhe para Deus, né? Essa expressão operosidade, né, no texto original, a palavra é ergon, certo? E essa palavra, ela significa trabalho ativo ou todo trabalho cristão gerado e energizado pela fé. Então, a fé, ela não produz apenas que pessoas venham às igrejas, sentem-se nos domingos à noite ou sentem-se nas reuniões, mas saiam e continuem a viver suas vidas normalmente. A fé, ela produz um trabalho que é energizado por essa mesma fé, né? E ela produz frutos, né? Ela produz obras. Esse vento aqui está difícil. Deixa eu botar para esse lado aqui, eu acho que agora melhora um pouquinho. Então, a fé, ela deve produzir obras, né? As obras, elas são aquelas que confirmam, que validam, que certificam a fé de um verdadeiro cristão, né? Então, que tipos de obras poderiam ser essas, né? A primeira obra que me vem à mente é a obediência ao próprio Deus, né? Como é que você pode falar, ou como eu posso falar, que creio em Deus, que tenho fé em Deus, e eu não obedeço a esse Deus? Então, essa é uma das primeiras marcas, é um dos primeiros sinais de que realmente você é igreja, de que realmente você é cristão. Então, além da obediência, poderíamos citar cuidar dos enfermos, né? Cuidar das outras pessoas, não apenas dos enfermos, mas também cuidar uns dos outros, consolar aqueles que estão abatidos, né? Encorajar aqueles que estão desanimados, ensinar a palavra de Deus àqueles que não a conhecem, né? Ou aqueles que são novos na fé. Então, a gente percebe que a fé, ela não... Esse papel está me atrapalhando hoje. A fé, ela não vem desacompanhada de obras, né? A fé, ela possui obras verdadeiramente. Misericórdia. Aqui. Tem que ser aqui desse lado, né? Aqui, pronto, é esse mesmo. Perdão, pessoal. Então, a fé, ela deve produzir obras, né? Ela deve produzir um trabalho para Deus, né? Então, e é interessante a gente observar que o contexto dessa expressão que o apóstolo Paulo usa quanto à operosidade da fé, a gente percebe nos versículos 6 ao 10, que a gente vai ver mais na frente, que dentro desse contexto se refere ao fato de que aqueles irmãos, eles anunciaram o evangelho mesmo em meio à intensa perseguição para toda a região onde eles estavam, né? Então a gente vai ver mais para frente que esses irmãos, eles se tornaram um modelo para todos os crentes que estavam na Macedônia, na Acaia, que era a Tessalônica, era a capital da Macedônia, certo? E a Acaia era o local, o país, né? Corinto era a capital da Acaia. Então, esses irmãos, eles se tornaram referência, se tornaram modelo para essas outras pessoas, né? E os tessalonicenses, eles pregaram o evangelho, eles compartilharam do evangelho mesmo em meio a uma terrível perseguição, né? Então, a primeira marca visível de que você realmente é igreja, ou de que eu realmente sou igreja, é
que a fé ela deve ser confirmada pelas obras, né? De que não é que para que a gente seja salvo a gente precise de fé e obras, mas que as obras, né, elas confirmam a sua fé perante as outras pessoas, né? Então é uma marca visível de que você realmente tem um relacionamento vivo com Deus. Então a pergunta que eu faço para vocês é: sua fé é confirmada pelas obras? As pessoas que estão perto de você, elas podem ver a presença de Jesus na sua vida, elas podem ver um testemunho de vida na presença de Deus, elas podem ver que o seu comportamento ele é condizente com a sua palavra, né? Ou com aquilo que você professa. Então a primeira marca visível é o trabalho que resulta da fé. A segunda marca é a abnegação do amor, como fala aí no mesmo versículo 3, que ele vai dizer, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Então a palavra utilizada aí para abnegação é kopos, né? Eu não sei pronunciar, não sei se alguém que sabe grego aqui quiser me corrigir depois em particular, pode me corrigir. Mas é kopos, né? Então essa expressão, né, essa palavra, ela denota trabalho exaustivo, labor, trabalho árduo que envolve suor e fadiga, né? Então é uma expressão que ela mostra que esse amor ele está relacionado também ao serviço, também ao trabalho, né? Então tanto ao serviço a Deus como o serviço ao próximo. Então esses tessalonicenses eles expressavam na vida deles, né, dedicação, eles expressavam esforço, e esse esforço ele manifestava o amor que eles tinham tanto por Deus como uns pelos outros, né? Então a expressão do amor ela é feita pelo que a gente faz por Cristo e pelo que a gente faz um pelo outro, né? Então tem aquele velho ditado, né, que não adianta a gente dizer um eu te amo só de palavra, a gente precisa mostrar também através das nossas atitudes, né? E os tessalonicenses eles mostravam isso, né, no serviço à igreja e no serviço uns aos outros, no serviço ao próprio Deus, né? Então essa é a segunda marca que a gente enxerga nessa igreja, a abnegação do amor deles, né? E a pergunta que eu tenho para fazer para a gente é: o nosso amor por Deus, o nosso amor uns pelos outros, ele é apenas de palavra ou ele realmente expressa uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada ao outro? Qual é o nosso nível de compromisso com Deus? Qual é o nosso nível de compromisso com o outro, né? Então essa é uma segunda marca visível dessa igreja, né? E que também serve de marca para a gente hoje também. O problema, né, é que a gente está cansado demais e ocupado demais para as coisas de Deus, para servir a Deus, mas para atender os nossos próprios interesses, quando a gente tem alguma coisa para fazer, algum encontro, ou algum curso, ou alguma especialização, ou alguma coisa da universidade, então a gente tem toda a energia do mundo, mas quando se trata de servir a Deus, nós estamos sem tempo e nós estamos cansados. E os tessalonicenses, eles gastavam o tempo deles, eles suavam e eles se fadigavam no serviço a Deus, né? Não que trabalhar, estudar seja algo errado, mas o problema é que essas coisas elas tomam o lugar de Deus nas nossas vidas muitas vezes, né? Então, que o nosso cansaço e o nosso suor ele seja para a glória de Deus, né? E não para atender apenas aos nossos próprios interesses. Então, a terceira marca visível de que uma pessoa ela tem um relacionamento vivo com Deus é a firmeza da esperança, que a gente vê também no versículo 3 aí, que ele vai falar da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra utilizada aí, eu não vou tentar essa não, que essa é mais difícil. A palavra utilizada aí, ela significa paciência triunfadora, né? Então, é uma palavra muito rica no original, e ela expressa, né, que essa firmeza da esperança, ela não é apenas uma esperança onde a pessoa espera de modo resignado, apenas suporta os sofrimentos, ou apenas suporta alguma determinada situação por amor a Cristo, mas isso expressa que a firmeza dessa esperança. Essa expressão ela denota
uma certa confiança, né, de que essa pessoa ela está esperando em Cristo e que essa confiança vai impulsioná-la a viver mais para Deus, né? Então, essa expressão firmeza denota paciência triunfadora, ou seja, é uma esperança em Cristo, não apenas onde você senta em casa e diz, um dia Jesus vai voltar, mas é uma esperança onde você realmente, dia após dia, está envolvido com isso, dia após dia você está confiante nisso e você vive em função disso. Então, essa é a terceira marca da firmeza da nossa esperança, né? A firmeza da esperança para que uma pessoa realmente tenha uma marca visível de que é uma igreja verdadeira, de que é uma igreja saudável, de que é um cristão saudável. A questão que eu tenho a impressão é que hoje nós, não vou generalizar, mas grande parte da igreja não espera mais pela volta de Jesus. E isso era algo muito comum na igreja primitiva. Então as pessoas na igreja primitiva, elas enxergavam a volta de Jesus como estando às portas, né? Então algumas delas pensavam que ainda estariam vivas na volta de Jesus. Mas hoje, pergunto para vocês e para mim também, quando foi a última vez que você pensou na volta de Jesus? Quando foi a última vez que você orou por isso? Quando foi a última vez que isso encheu seu coração? Infelizmente, nos nossos dias, a gente está muito acostumado a viver aqui nesse mundo, né? Nós temos os nossos projetos, nós temos as nossas famílias, nós temos as nossas casas, e tá bom demais do jeito que tá, né? E a gente vê que os tessalonicenses, em meio ao grande sofrimento pelos quais eles passaram, né? Estavam passando por perseguição, eles confiavam na volta de Jesus Cristo, né? E essa esperança, ela não era vaga, mas era uma esperança firme nisso. Então, a terceira marca visível, firmeza da esperança. Onde está a tua esperança, meu irmão e minha irmã? Onde está a tua esperança? Está no teu trabalho? Está no teu curso? Está na tua saúde? Onde está a minha esperança? O meu desejo é que a nossa esperança como igreja esteja na pessoa de Jesus Cristo e na sua volta. Porque enquanto não estiver, né, nós não seremos uma igreja relevante, né? A gente vai viver aqui e para aqui, né? A gente vai concentrar os nossos esforços para viver para aqui. Então, no versículo 4, então a gente já viu 3 marcas visíveis. A primeira, a operosidade da fé. A segunda, a abnegação do amor, ou seja, um esforço gerado pelo amor a Deus e à igreja. E o terceiro, a firmeza da esperança. Essas já são 3 marcas visíveis de que realmente você é um cristão verdadeiro e que você tem um relacionamento saudável com Deus. No versículo 4, a gente percebe que, baseado nessas marcas, o apóstolo Paulo ele reconhece a eleição desses irmãos, né? Vamos ler novamente o versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, né? Então, o apóstolo Paulo, ao olhar para essas características que essa igreja mostrava, tanto quanto ele estava com eles pessoalmente, como também pelo relatório trazido por seu discípulo Timóteo, por seu colaborador Timóteo, ele reconhece que esses irmãos realmente foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, né? Então, ele escreve reconhecendo a salvação, a eleição desses irmãos, também para que esses irmãos tenham convicção a respeito do amor de Deus por ele, a respeito daquilo que Deus fez na vida deles. E a eleição, a escolha da parte de Deus para pessoas, ela é uma doutrina bíblica, né? E ela tem sido, infelizmente, distorcida muitas vezes, né? Porque a pessoa ela diz que foi escolhida por Deus e agora vai viver a sua vida, né? Então a pessoa ela fala: eu sou crente, Deus me escolheu e agora eu vou viver a minha vida, né? Agora eu vou viver meu mundo, porque eu não posso perder a minha salvação, né? Eu não posso ser punido por Deus. E aí, infelizmente, essa doutrina ela tem sido distorcida por muitas pessoas. Mas eu queria ler um trecho aqui do comentário, né, que eu usei como auxílio, de Hernandes Dias Lopes.
sobre o livro de 1 Tessalonicenses, quando ele fala sobre a eleição, né? Então eu queria ler com vocês. A eleição é um ato da livre escolha divina, por meio da qual Deus, de forma livre, eterna e soberana, nos escolheu em Cristo para a salvação. A eleição desemboca numa vida santa. Ela não é uma desculpa para o pecado, mas um estímulo à obediência. A eleição deve ser evidenciada com humildade e não manifestada com arrogância, né? E infelizmente a gente vê muitas pessoas manifestando o fato de se acharem escolhidas por Deus com arrogância, mas isso é um motivo pelo qual eu particularmente, quando alguém pergunta para mim se eu fui escolhido por Deus ou se eu me considero, eu respondo que sim, né? Mas com vergonha, porque eu sei que eu não sou digno de ser escolhido por Deus ou de ter sido escolhido por Deus. Nenhum de nós aqui é digno, mas Ele nos escolheu, como Ele fala aqui, de maneira livre, eterna e soberana em Cristo para a salvação, né? Então, algumas das características, né? Um comentarista chamado William Hendricks, ele sintetiza essa doutrina em pelo menos alguns tópicos, que ele diz: a eleição ela é desde a eternidade, ou seja, Deus ele escolhe as pessoas que Ele vai salvar, não baseado em algum mérito seu ou meu, mas desde a eternidade, antes que o mundo existisse, antes que todas as coisas fossem criadas, Deus ele separou para si um povo, né? Em Cristo. E a eleição ela se torna evidente na vida. Tudo isso aqui tem algumas referências, mas eu não vou abrir para não me prolongar muito. A eleição ela se torna evidente na vida, né? Então a gente vê na própria vida dos Tessalonicenses, a eleição ela foi visível tanto para o apóstolo Paulo, como para os não crentes, como para os crentes também. Então, essa história de você dizer que você foi escolhido por Deus, mesmo com a sua vida estando toda errada, e as pessoas lhe alertando, lhe advertindo, você dizendo: não, mas eu entreguei minha vida para Jesus e eu fui escolhido por Deus. Ela é uma falácia, porque a sua vida com Deus ela deve ser manifestada através das suas atitudes. A eleição ela é soberana e incondicional, como eu já falei. A eleição ela é para a salvação, ou seja, Deus ele chamou para si um povo para a salvação, né? Para que essas pessoas elas fossem salvas da ira de Deus que está por vir, né? A eleição ela é imutável e eficaz, e ela tem também como fim principal a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele ao olhar para essas marcas visíveis nessa igreja, ele reconheceu que Deus havia escolhido essas pessoas, né, para a salvação, que Deus havia chamado elas para a salvação. E aí, essa é uma quarta marca visível, né, de uma igreja verdadeira e saudável, é a convicção de salvação, a convicção de que Deus ele escolheu você. Como eu falei, com humildade, porque nós não somos dignos, mas é uma doutrina bíblica, é uma verdade bíblica a qual a gente deve se apegar. Inclusive, é o primeiro estudo que a gente tem de integração na vida cristã aqui na igreja, é qual? Convicção de salvação. Então, não existe cristianismo sem convicção de salvação. Agora, como eu falei, essa convicção de salvação ela precisa ser confirmada pela palavra de Deus e pela sua própria vida, né? Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente, né, para vocês, é: você tem convicção de sua salvação? Você tem convicção de que Deus ele te escolheu e te chamou desde a eternidade para um relacionamento com Ele, te livrando da ira vindoura? Você tem convicção de que Cristo ele morreu pelos seus pecados de maneira eficaz? Agora, a pergunta que não quer calar: baseado em que você tem essa convicção? Baseado em que? É baseado em uma decisão que você tomou há 10 anos atrás? Ou é baseado numa transformação que Deus operou em sua vida? Porque aqui o apóstolo Paulo ele reconhece a salvação, a eleição desses irmãos baseado no estilo de vida que eles tinham, baseado nos frutos que eles manifestaram, e não numa decisão que eles tomaram. Então, a sua convicção de salvação ela precisa estar baseada naquilo que Deus fez na sua vida, né? Porque muitas vezes, infelizmente,
meus irmãos e minhas irmãs. Muitas pessoas, elas levantam a mão no culto, elas dizem que aceitam a Jesus, ou que entregam a vida a Jesus, mas elas não foram salvas. Essa é a verdade. Elas não foram. Então elas continuam vivendo uma vida para si mesmo, mortas em seus pecados, né? Então o apóstolo Paulo, ele reconhece a eleição e ele quer certificar esses irmãos a respeito de sua salvação, baseado naquilo que Deus fez por eles, né? Então, talvez um exercício que você poderia fazer é pergunte ao seu pastor se você é salvo. Estou brincando. Ele poderia dizer para muitas pessoas que... Porque assim, quando eu falo nesse sentido, eu estou falando que Paulo aqui é que está reconhecendo a eleição desses irmãos, né? Então, a eleição, a salvação, ela é validada por outras pessoas que também estão perto de você. Só Deus conhece o estado do seu coração, claro. Mas as pessoas que estão perto de nós também veem, né? Elas podem ver esses sinais, ver essas marcas em suas vidas, né? Então, a quarta marca visível de uma igreja verdadeira e saudável é a convicção de sua salvação. Essa igreja, e sem convicção de salvação, meus irmãos, não tem como a gente ter firmeza na esperança. Você vai esperar o quê? Como é que você vai esperar a volta de Jesus se você não sabe se você é salvo mesmo, né? Então, essa é uma quarta marca visível. A quinta marca visível, que agora eu achei aqui, não, achei não, peraí, aqui. A quinta marca visível, né, de uma igreja verdadeira e saudável, né, é que essa igreja, ela tem uma pregação cristocêntrica e no poder do Espírito Santo, né? No versículo 5, a gente lendo novamente, a gente vê que Paulo, ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então Paulo, ele atribui a pregação no poder do Espírito Santo para que aquela igreja ela tivesse nascido, né? Então, lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele também diz que a fé, ela vem pela pregação, né? E pela pregação da palavra de Deus. Mas quantas mensagens, quantas pregações, elas não estão comprometidas pelas nossas próprias ideias, né? Qual é o evangelho que você conhece? Qual é o Jesus que você conhece, né? É interessante porque ele fala inicialmente porque o nosso evangelho não chegou até vós. Então Paulo, ele não estava falando ali o evangelho que saiu da minha cabeça, mas Paulo, ele estava falando que tinha uma identificação tão grande com o evangelho de Jesus Cristo que ele atribuía como sendo o seu próprio evangelho. Então ele dizia: porque o nosso evangelho, ele não chegou até vós. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer é: o seu evangelho, ele é o de Cristo? O meu evangelho, ele é o de Cristo realmente? Ou o seu evangelho, ele é o seu evangelho, né? Você criou o seu Deus, a sua imagem e a sua semelhança, e neste você crê. Mas o Jesus, né, que a gente precisa conhecer é o Jesus da Bíblia, né? Tem muito Jesus aí sendo pregado por aí mundo afora, né? Tem muito Jesus aí sendo ensinado. O Jesus que não era Deus, o Jesus que era isso, que era um revolucionário, que era aquilo. Mas o Jesus da Bíblia, né, ele é o próprio Deus, na pessoa do Filho. E ele morreu no nosso lugar e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Então, o seu evangelho, ele é o evangelho de Cristo. O meu evangelho, ele é o evangelho de Cristo. Quando a gente está falando de Jesus para alguma pessoa, o que é que a gente fala, né? Como a gente fala de Jesus para as outras pessoas? A gente fala o Jesus que emana aqui das Escrituras, ou a gente fala aquilo que a gente acha sobre Jesus, né? Então, ele vai falar também que o evangelho, ele não chegou até os Tessalonicenses tão somente em palavra, né? E aí eu queria abrir com vocês lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 3. Atos capítulo 17, versículo 3. Na verdade, 2 e 3, tá? Ele diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los
e por 3 sábados arrazoou com ele acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então a gente tem um relato aí no livro de Atos da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. E a gente vê pelo menos 4 verbos aí que são utilizados para falar sobre como ele pregou aquelas pessoas, né? Primeiro deles, né? Ele fala sobre arrazoou, né? O que significa isso? Quando ele fala que ele arrazoou com ele acerca das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele dialogou com aqueles judeus por meio de perguntas e respostas, né? Então o apóstolo Paulo, ele não apenas pregou e explicou o conteúdo, mas ele também conversou com eles, discutiu com eles a respeito do evangelho, né? O segundo verbo que é encontrado aí é expôs, né? Quando ele fala aí expondo e demonstrando. Então esse verbo expor mostra que o apóstolo Paulo, ele não pregou nenhum tipo de filosofia ou nenhum tipo de tradição judaica que ele conhecia muito bem, mas ele pregou, né, e expôs a Cristo a partir das Escrituras, né? Então ele arrazoou, ele expôs, ele também demonstrou, como fala no versículo 3 aí também, né, que no original essa expressão significa colocar lado a lado. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele pegava o Jesus histórico, que foi o Jesus de Nazaré, e comparava com o Cristo do Antigo Testamento. E ele dizia, olha aqui, tá vendo? Né? Baseado naquilo que ele conhecia sobre o Antigo Testamento, ele falava, olha aqui, o Jesus, né, que eu vos anuncio, este é o Cristo que está aqui nas Escrituras, né? O Cristo que vocês estão esperando, né? E ele também anunciou a morte e a ressurreição de Jesus, né? Como fala aí no final, ele diz que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, né? Então Paulo, ele não omitiu a mensagem, o âmago da mensagem cristã, que é qual? Que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não continuou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E o seu sacrifício, ele se tornou eficaz, né, com a sua ressurreição, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, né? E nele nós temos a esperança que a gente falou lá no começo. Então, Paulo, ele dialogou com eles, ele expôs o conteúdo do evangelho, ele demonstrou o Jesus do Antigo Testamento com o Cristo, o Jesus histórico com o Cristo do Antigo Testamento, que foi prometido aos judeus, e ele também anunciou a morte e a ressurreição de Jesus, né? Então essa foi a base da pregação do apóstolo Paulo. Mas voltando lá para Tessalonicenses, o que é que ele diz? Voltem lá comigo, por favor, para 1 Tessalonicenses capítulo 1. Ele diz que o nosso evangelho, ele não chegou até vós tão somente em palavra. Ou seja, mesmo Paulo, ele tendo pregado de maneira fiel as Escrituras, mas ele reconhecia que não era apenas a sua pregação que fez com que aquela igreja nascesse, né? Mas ele fala aí que foi sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, né? Ou seja, Paulo, ele reconhecia que, apesar de ser um conhecedor das Escrituras, que é muito importante para a gente, né? Que a gente conheça a Bíblia para poder falar para os outros, para poder pregar aos outros, né? Mas ele reconhecia que não era apenas a palavra que fazia com que as pessoas se convertessem, que fez com que aquelas pessoas, elas se aproximassem de Deus, mas ele fala aqui sobre poder no Espírito Santo e em plena convicção, né? Então, o poder de Deus, ele precisa estar por trás da mensagem, né? Não é tão somente você fazer um estudo, preparar um estudo e desse estudo você falar o estudo. Onde está a oração? Onde está a sua busca para que Deus, ele abençoe o seu estudo, a sua pregação, então o seu evangelismo? Eu vejo que a igreja hoje, muitas vezes, ela se centra muito nas estratégias, né? Ela se centra muito no pragmatismo, e a gente precisa voltar, né, às verdades antigas, né? Que a gente precisa realmente buscar poder da parte de Deus, né? Aqui ele não se refere
somente, né, as operações de milagres que Paulo fazia, né, na cidade de Tessalônica. Inclusive, lá em Atos 17, não fala sobre nenhum milagre que Paulo ele fez naquela cidade. Mas aqui está falando verdadeiramente de um poder sobrenatural que reveste a vida do crente, que reveste a vida do pregador para poder anunciar a mensagem do Evangelho. Hoje eu estou aqui, meus irmãos e minhas irmãs, pregando para vocês, mas eu orei, eu pedi a Deus para que realmente Ele, com o seu poder, Ele falasse aos corações de vocês, assim como falasse ao meu também, né? E a gente precisa orar pedindo poder da parte de Deus, para poder ser uma igreja relevante na nossa sociedade, né? Nós temos sido uma igreja fria, nós temos sido uma igreja que muitas vezes é irrelevante na nossa comunidade, no nosso trabalho, individualmente e como corpo. Então a gente precisa orar a Deus e pedir para que Ele nos revista de seu poder, para que a gente possa ser uma igreja relevante e pregar o Evangelho de uma forma cristocêntrica, como Paulo fazia, né? Então, a quinta marca visível é uma pregação cristocêntrica no poder do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual é o Evangelho que você prega? É o seu Evangelho ou é o Evangelho de Cristo? Se você se identifica como igreja, se você realmente é um cristão verdadeiro, se você tem convicção de sua salvação, qual é o Evangelho que você prega, né? Você se dedica à oração e crê que Deus é quem vai fazer acontecer aquilo que você está querendo, aquilo que você está buscando, que é ser fiel na pregação, que é ser fiel no seu evangelismo com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho. Você ora pela pessoa, você se coloca de joelhos diante de Deus, pedindo que Ele lhe conceda poder, pedindo para que Ele quebrante o coração daquela pessoa, ou você age na sua própria força? O apóstolo Paulo, ele reconhecia que se a sua pregação ela não fosse revestida do poder do Espírito Santo, então ela não teria nenhum efeito. Então a verdade é que a gente precisa depender mais de Deus, né? E fala aqui também sobre a plena convicção que ele tinha. O apóstolo Paulo e seus companheiros, eles tinham convicção a respeito da mensagem que eles estavam pregando. E hoje o que a gente vê, muitas vezes, é uma igreja que não conhece nada de Bíblia, não conhece nada a respeito de Jesus. E quando vai evangelizar, muitas vezes nem acredita naquilo que está pregando. Então a pergunta as pessoas acreditam que você crê em Jesus Cristo, né? A sua mensagem, né? O seu testemunho, ele é vibrante de tal maneira que as pessoas elas olham para você e se inspiram em você, né? Porque o evangelho de Cristo, né, por intermédio de Paulo, chegou também em plena convicção. Então essa expressão ela se refere à convicção dos missionários, daquelas pessoas que estavam levando a mensagem. Então as pessoas realmente olham para você e veem convicção na sua vida a respeito da sua mensagem. Então essa é a quinta marca de uma igreja visível e verdadeira e saudável, né? Então a sexta, né, marca seria a perseverança dos santos, a perseverança das pessoas em meio à tribulação, né? Então a gente vê aqui no versículo 6, ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então a gente percebe que os tessalonicenses, eles imitaram o exemplo de Paulo e de seus companheiros em meio ao sofrimento. Então Paulo, antes de chegar em Tessalônica, se você for ver lá em Atos 16, você vai ver que Paulo ele apanhou pra caramba em Filipos. Paulo ele apanhou muito. Então ele apanhou junto com Silas e foi preso. Mas logo que ele saiu da prisão, ele disse o quê? Não quero mais nada com essa vida de missionário, não. Não, ele foi até Tessalônica. E lá em Tessalônica ele anunciou o Evangelho de Cristo. Então os tessalonicenses, ao verem a vida do apóstolo Paulo e de seus companheiros, eles se tornaram imitadores também, quanto aos sofrimentos que eles estavam passando. Então os tessalonicenses, eles viram o exemplo no apóstolo Paulo e em seus companheiros, sobre como eles lidavam com o sofrimento, que era com alegria, né? Por isso que ele diz aí: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria
do Espírito Santo, ou seja, aquela igreja ela recebeu a palavra de Deus em meio à tribulação, né? Em meio à perseguição, mas mesmo assim eles manifestaram a alegria do Espírito Santo, né? Interessante que lá no capítulo 3 da carta de Tessalonicenses, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo ele fala que ele já havia predito que os tessalonicenses iriam sofrer perseguição, né? Já havia predito que eles iriam ser afligidos, se utilizando das palavras do próprio texto. Então não era novidade para os tessalonicenses serem perseguidos ou sofrerem por amor a Cristo, né? A pergunta que eu faço é: o cristianismo que a gente compartilha com as pessoas, que a gente prega, ele inclui o sofrimento? Ou você é daquelas igrejas que ela tem uma placa na frente e diz: venha e pare de sofrer? Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é cristianismo. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, né? Porque a gente vê na vida do Paulo e na vida dos seus companheiros e no próprio Jesus que a vida cristã ela envolvia também sofrimento. O problema é que a gente foge do sofrimento. A gente não quer sofrer por amor a Cristo. A gente não quer perder as nossas coisas por amor a Cristo. Então, os tessalonicenses eles receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo, mesmo que em meio de muita tribulação, né? Então a gente vê que mesmo em meio às perseguições e ao sofrimento, os tessalonicenses eles permaneceram firmes na fé e eles tiveram a alegria do Espírito Santo. E essa é a sexta marca de uma igreja, visível e verdadeira, né? Que é que as pessoas que creem em Jesus, elas realmente permanecerão firmes até o fim, mesmo em meio às dificuldades. E eu estava pensando um dia desses, enquanto eu ia para um supermercado, para um mercadinho aqui perto de casa, quantas coisas já não aconteceram na minha vida para que eu me desviasse de Jesus Cristo? Quantas coisas já não aconteceram para que eu deixasse a fé? Quantas dúvidas já não me sobrevieram? Quanto pecado eu já não cometi? Quantas quedas eu já não tive, né? Mas eu estou aqui. Eu estou aqui pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Porque Ele sustenta, Ele preserva aqueles a quem Ele escolhe, aqueles a quem Ele salva desde a eternidade, né? Então, se você é um crente verdadeiro, louve a Deus, porque Ele vai sustentar você até o último dia. Ele não vai deixar você cair, Ele vai te segurar, Ele vai te sustentar com as tuas mãos, mesmo que você caia em determinado pecado, porque isso pode acontecer sim. Nós não estamos isentos, mas você vai continuar em Cristo, você vai continuar na presença de Deus. Então, Deus ele sustenta aqueles a quem Ele escolhe, né? E essa é a sexta marca visível de uma igreja verdadeira e saudável, né? Então, louvemos a Deus, porque a garantia de que a gente vai cruzar a linha de chegada não é nossa, mas é dele, né? Ele é quem garante, Ele é quem promete, Ele é quem assegura isso para a gente. A sétima marca, que está nessa folha, ela é a evangelização e o testemunho de Cristo para a comunidade e para outras comunidades também, que está lá no versículo 8, que diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, né, aqueles irmãos e irmãs, né, eles evangelizaram e eles testemunharam de Cristo, não apenas na comunidade onde eles estavam inseridos, mas também em outros locais, né, na Macedônia, na Acaia e em outras regiões também. O Paulo fala que por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, né? Então, todo crente, ele é uma testemunha de Deus. Se você é cristão, se você é salvo pelo sangue de Jesus, você é uma testemunha de Deus e você precisa testemunhar do seu Deus para as outras pessoas. Você precisa falar de Jesus para as outras pessoas. Você precisa testemunhar de Jesus através de sua vida. Então, essa é a sétima marca, que uma igreja ela, verdadeira e saudável, ela evangeliza e ela dá testemunho de Cristo para a sua comunidade e para outras pessoas, também para outros locais também, né? A oitava marca é o referencial para outras igrejas, né?
Então, no versículo 7, a gente vê: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então a gente percebe que aqueles irmãos, os tessalonicenses, eles não apenas evangelizavam aqueles que não conheciam a Cristo, mas eles também eram modelo para outros crentes também, né? Então eu tenho a impressão de que é fácil você ser um referencial ou um modelo, é fácil entre aspas, para uma pessoa que não conhece a Jesus. Mas o desafio é você ser um referencial dentro da igreja. O desafio é você ser um modelo dentro da igreja, para outros crentes também, né? Então, o referencial, aqui citado por Paulo, né, o modelo, não é só o pastor ou os líderes, né? Mas todos da igreja, eles se tornaram modelo, né, para os crentes na Acaia e na Macedônia. Então, da mesma forma para nós aqui, a gente não deve olhar para o pastor ou para os líderes de grupos ou para os diáconos como sendo os únicos que têm que ser referenciais na igreja. Todos nós precisamos ser referenciais na igreja. Todos nós precisamos ser modelos de conduta, modelos de amor uns para com os outros. Então, essa é a 8ª marca de uma igreja visível e saudável, né? Que a igreja, os membros dessa igreja, eles são referenciais para outros crentes também, para outras pessoas. E a 9ª marca, para a gente poder finalizar, é santificação e serviço a Deus, né? No versículo 10, a gente vê, no 9 e 10, perdão, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, né? Então a gente vê aqui que outra marca, né, visível de uma igreja verdadeira é santificação. Os tessalonicenses, em um contexto de grande idolatria no qual viviam, eles abandonaram os seus ídolos, né? Eles deixaram os seus ídolos de lado. E o que é um ídolo, né? Simplificando bastante, é qualquer coisa em sua vida que tome o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa a que você preste uma participação ou um amor maior do que você presta a Deus, né? E eu me recordo, no momento de minha conversão, né, que eu deixei alguns ídolos de lado, né? Algumas coisas que eram marcantes para a minha vida, né? Como, por exemplo, né, aí algumas pessoas até, tu sabe, né? Um anime, né, que eu gostava muito desse anime. E para você ver como é uma besteira, um ídolo pode ser qualquer coisa, meus irmãos, qualquer coisa. Mas eu tinha um amor muito grande por um anime, né? E eu tinha toda a coleção desse anime em casa. E eu dizia, caramba, velho. E eu, ao ouvir a palavra de Deus, ao conhecer mais as verdades de Deus, eu percebi que aquilo estava tomando muito meu tempo, que eu demonstrava um amor muitas vezes maior por aquilo do que pelo próprio Deus. Foi quando eu e meu irmão, que ele não está aí, mas ele também gostava muito, a gente se desfez de todos esses animes, né? Não é que seja um problema você assistir um anime, o problema é quando você é viciado mesmo, né? Eu era viciado. E outra coisa foi a questão que eu tinha idolatria ao meu próprio corpo, né? Então eu queria fazer academia, eu queria entrar nos padrões da sociedade, né, que a gente tem hoje, né? E eu também abri mão disso, né? Eu também deixei isso de lado, porque eu percebi que o meu desejo ele não era pela minha saúde, né? O meu desejo ele não era pelo meu bem-estar, mas era tão somente para poder adorar o meu corpo, né? Não é problema também fazer academia. O problema é quando o seu corpo é o seu ídolo, quando você vive em função do seu corpo, né? Então, os tessalonicenses, eles deixaram os seus ídolos de lado, né? E converteram-se a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, né? Então, não há conversão sem tal atitude. Não há conversão sem que você deixe os seus ídolos antes, sem que você deixe aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Se você tem alguma coisa hoje aqui nessa noite que toma o lugar de Deus na sua vida e você tem ciência disso, você não poderá se converter antes de você abandonar isso. Na verdade, a conversão é que vai fazer com que você
deixe os seus ídolos, né? Mas você precisa tomar essa atitude, você precisa também, humanamente falando, né, colocar a sua vida diante de Cristo, né, e pedir que Ele possa lhe ajudar a deixar os seus ídolos, né? Então, a conversão ela foi para o serviço a Deus e para a esperança, como fala aí, né, para guardares do céu a seu Filho, né, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Então, só resumindo, as marcas visíveis de uma igreja verdadeira e saudável são operosidade da fé, ou seja, o trabalho que resulta da fé, a abnegação do amor, ou seja, o esforço, né, cansativo que realmente essa pessoa dedica a Deus, né, a pessoa realmente se compromete e se esforça pela obra de Deus e pelo próximo também, firmeza da esperança na pessoa de Jesus Cristo, na sua volta, convicção de salvação, pregação cristocêntrica no poder do Espírito Santo, ou seja, uma igreja que a sua mensagem ela é centrada na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, no poder do Espírito Santo. A sexta marca é a perseverança, né, dessas pessoas, mesmo em meio às dificuldades. Essas pessoas elas permanecem firmes na fé, mesmo em meio aos mais diversos desafios. A sétima é que essas pessoas elas evangelizam, né, e elas testemunham de Cristo onde quer que elas estejam. A oitava é que essas pessoas elas também são referenciais para outros crentes. E a nona é santificação e serviço a Deus. Então, 9 marcas visíveis, né, de que você tem um relacionamento vivo com Deus, que você tem um relacionamento saudável com Deus. A pergunta é: você pode perceber em sua vida tais características? Eu espero que você tenha escutado todas e que Deus tenha falado ao seu coração. Mas você pode perceber realmente essas características na sua vida, no seu dia a dia, nas suas relações com os outros e no seu relacionamento com Deus, né? Então, se você percebe, né, quais marcas dessas elas se assemelham com as de Tessalônica, né, com dos cristãos em Tessalônica, porque a gente viu que não é um simples amor, mas é um amor que se esforça por Deus e pelo outro. Não é uma simples esperança, mas uma esperança confiante. Não é uma simples fé, mas uma fé que resulta no trabalho e na obra de Deus. Então, talvez você até tenha essas marcas, mas a intensidade dessas marcas está presente em sua vida também. Você tem sido um cristão saudável. Nós, como igreja, temos sido uma igreja saudável, né? Então, se você não se identifica com nenhuma dessas marcas na sua vida, né? Se você hoje entendeu que você não apresenta esses sinais visíveis de que você é a igreja de Deus, de que você foi escolhido por Deus por causa dessas verdades, né? O desafio é para que você deixe os seus ídolos e entregue sua vida para Jesus Cristo. Que você se renda aos pés dele, que você entregue o seu ser, que você o reconheça como seu único e suficiente Salvador na sua vida, para que ele possa para que ele possa transformar a sua vida, a fim de que você apresente todas essas marcas, né, de uma igreja verdadeira. Então, que a gente possa orar pedindo a Deus que nós façamos um autodiagnóstico, né? A gente viu aqui que Paulo ele reconheceu a eleição, a salvação daqueles irmãos baseado naquilo que Deus fez na vida deles, né? Não baseie a convicção de sua salvação tão somente em uma decisão que você tomou há não sei quanto tempo atrás, mas que nada mudou na sua vida. É como o Gustavo falou na última pregação, né? Quando Jesus Cristo entra na sua vida, tudo vira de cabeça para baixo. Não tem como ficar a mesma coisa. Você precisa ter isso em mente, você precisa entender isso. Mas se você realmente se reconhece como um verdadeiro cristão, então louve a Deus e busque cada vez mais progredir na presença dele. Busque servi-lo mais, busque amá-lo mais, busque falar mais dele para as outras pessoas. Mas agradeça, porque toda a honra e toda a glória pertence somente a ele. Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer esse autodiagnóstico, Deus. Que o Senhor nos ajude a olharmos para essas marcas visíveis como sendo aquelas que
selam, Deus, que certificam que realmente nós pertencemos a Ti. Obrigado, Deus, porque eu sei que muitos de nós aqui, Senhor, temos convicção a respeito daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti por isso, Senhor. E eu te peço, Pai, que quanto àqueles que têm se enganado, Senhor, quanto àqueles que realmente não têm Te levado a sério, aqueles a quem a sua condição espiritual diante de Ti não é de salvação, Senhor, que Tu possas falar-lhes ao coração, que Tu possas quebrantar-lhes, de modo que essas pessoas se voltem para Ti, Senhor, e convertam-se ao Evangelho verdadeiro, ao Deus verdadeiro que és Tu, Senhor. Mas obrigado porque a gente percebe algumas dessas marcas entre nós, e eu te peço que o Senhor nos ajude a desenvolvê-las cada vez mais, que a gente busque o poder do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, Senhor, que a gente seja uma igreja relevante, Senhor, para aqueles que não Te conhecem e para aqueles que já Te conhecem também, que possamos ser referenciais uns para os outros, Deus. E muito obrigado pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém.